amigos, alô amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Segunda Via aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Lembrando, meus amigos, que a partir de agora o governo Bolsonaro vai ter bastante dificuldade para governar. Primeiro, pasme, senhoras e senhores, sabe qual o partido que apoia de fato o governo Bolsonaro? É apenas o PSL. Eu até hoje, desde o tempo que eu me conheço por gente, desde quando eu cubro notícia, política aqui no meu canal, nos outros canais que eu já tive, ou em blogs, eu nunca vi um governo ter tão pouco partido, ter uma base de apoio tão baixa, tão pequena. Basicamente, o que acontece? O apoio que ele tem na Câmara e no Senado são pessoas que pensam igual a ele naquele tipo de projeto que ele manda. Mas, ou seja, não tem aquela base de sustentação que garanta impedir uma coisa, impedir outra coisa. Por exemplo, se o governo quiser impedir uma CPI, por exemplo, ele já não tem força para isso. Felizmente ou infelizmente, o governo vai passar por maus bocados a partir de agora. Por exemplo, a reforma da Previdência já está lá quase nos seus finalmente, Olha, se eu não me engano, provavelmente 3 CPIs vão começar a tramitar no Congresso Nacional. Isso quando eu falo CPI, ela pode ser mista ou não, Uma pode funcionar na Câmara, outra funcionar só no Senado. Por exemplo, a CPI da Lava Toga, que visa investigar as cortes superiores, O governo já disse contra, o Flávio Bolsonaro é contra, porque segundo o Dias Toffoli, aquela vez que ele proibiu o uso de dados do COAF, acabou beneficiando enormemente o filho do Bolsonaro por isso. E com essa atitude do Dias Toffoli, ganhou o apoio do presidente da República, que é contra a CPI da Lava Toga, porque eles acham que vai desestabilizar a justiça no país, ou seja, o Supremo vai reagir. No meu entender, também, eu acredito que não sei se é o momento para fazer uma investigação na Suprema Corte, Que há podridão? Há. Só que eu penso da seguinte maneira: se vamos investigar a Suprema Corte, ou seja, a mais alta justiça do país, nós deveríamos começar desde baixo, Pegar lá a primeira instância, a segunda instância, STJ, todo mundo, TRE, todo mundo. Investigar a justiça até lá em cima, tudo, Isso pode sim criar um estado antidemocrático, ao meu entender, com uma CPI da Lava Toga, Porque é como se fosse dizer, digamos assim, que o Senado está tentando enquadrar o Supremo, E daí temos outra questão, que é a CPI da fake news, que isso está deixando o presidente de cabelo em pé. Porque nas eleições, infelizmente, a questão da fake news, ou seja, o compartilhamento de notícia falsa, tentando induzir o eleitor ao erro, foi maciço. As fake news dominaram o Facebook, dominaram o Twitter, dominaram o YouTube. Isso acabou dando peso, Aqui, muitos deputados acabaram ganhando a eleição em cima de fake news. Segundo informação, até o presidente se usufruiu de fake news para se eleger, porque grupos enormes aqui na internet se uniram, para propagar fake news de cima e embaixo para todo lado, Só que as pessoas estão querendo dizer que apenas quem cometeu fake news foi o presidente Jair Bolsonaro. Não, gente, você vai ver. A partir do momento que essa CPI começar de fato a agir, a procurar a causa, vocês vão ver que o buraco é muito mais embaixo. A maioria dos partidos políticos usou-se dessa história, de fake news, de notícia falsa. Por exemplo, a mamadeira de piroca lá, do kit gay, que dizia que o Haddad tinha colocado, que nunca existiu, no tempo lá que ele foi ministro da Educação, uma coisa que não existiu, e de tanto ser propagado, o povo acreditou. E quantas outras mentiras, Por exemplo, uma outra fake news também que é fácil, de você perceber. Aquelas divulgação que dizia que o presidente não havia sofrido facada nenhuma. A fakeada, que eles falam. Gente, pelo amor de Deus,
como que não existiu a facada? É coisa... E o duro, gente, que você vai nesses grupos lá, esses dias eu fui num grupo lá, tinha mais de 15 mil pessoas, todo mundo debatendo, com certeza, gente, que o presidente não foi faqueado, que o presidente apenas está com câncer, se tratando de um câncer. Só para você ver o tamanho da fake news. O pior, gente, que quem compartilha fake news ou quem produz um vídeo de fake news, ele sabe que aquilo é mentira. Ele sabe e tenta vender aquilo como uma verdade. É como aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que o povo acredita, né? Ou seja, houve sim a propagação de mentiras, né, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, aqui no YouTube, esses canais de extrema direita, esses canais de extrema esquerda, eles usam, né, usam de fake news para induzir os seus seguidores a continuar sendo doutrinados por eles, né? Graças a Deus que os meus canais aqui na internet que eu tenho, gente, meu Deus do céu, o que eu mais quero é que você tenha a sua própria opinião. Independente da minha, o que eu penso, você é livre. A partir do momento que nós ouvir uma notícia e questionar, é sinal que nós ainda estamos lúcido. Questione tudo. E a outra é a outra CPI que pode, né, ser instalada, que já conseguiu 175 assinaturas, né? 3 assinaturas a mais do que precisa, é da Vaza Jato, né? A questão levantada pelo Intercept, né, que digamos assim, que os juízes e procuradores aqui da Força Tarefa da Lava Jato, né, usaram essa grande operação politicamente. Acima de tudo, eles não foram parciais, né? Eles foram parciais, digamos assim. O cara já era condenado muito, ou seja, já tinha certeza de condenação muito antes de se julgar. Ou seja, um juiz foi promotor, foi procurador de prova, foi delegado, foi tudo, né? Ao meu entender, CPI, gente, eu sou meio incrédulo com CPI. Quantas CPI você já viu aí? É CPI de Brumadinho, é CPI da Previdência, é CPI não sei do que, é CPI de tudo. Mas não serve, no final, não serve para nada, né? Só aumenta, para tudo lá no Congresso, projeto de leis importante que pode tramitar, acaba parando, porque se debruçam quase que total e exclusivamente, né, para desvendar esses mistérios. Eu acredito, tem que se investigar? Não sei, gente, é a opinião de cada um. Por exemplo, eu sou contra a CPI da Lava Toga, porque eu acho que você tentar enquadrar juízes, gente, da Suprema Corte principalmente, né? Porque isso aí nada mais é do que amedrontar. Ou seja, todas essas CPI, que se você parar para analisar o critério delas, é para tentar pôr medo. Ó, CPI da Lava Toga. É o Senado, né, tentando pôr medo no Supremo, tentando fazer com que a justiça tenha medo e que não prenda os corruptos, né? Essa é o meu entender. A CPI da fake news, né, a gente sabe que a fake news dominou tudo, mas sei lá se vale a pena, hoje, com tanta coisa importante acontecendo no país, você se debruçar em cima disso. Porque não vai anular a eleição, vai tudo continuar como está, não vai resolver nada. Esse é o meu ponto de vista. E também a CPI para investigar a Lava Jato. Primeira coisa, mostrou-se que o juiz foi parcial. A Operação Lava Jato teve sim o intuito de enterrar o PT, de tirar o ex-presidente Lula do páreo, né, da disputa eleitoral. Só que, gente, vamos ser sinceros aqui, um ponto de vista. A Lava Jato, ela tinha como presidente da República, ela tinha a intenção de eleger, ela agiu desse jeito, ou seja, soltando na mídia o áudio entre o Lula e a Dilma, daí depois soltando trechos de delações premiadas, né, para prejudicar o Haddad e outros, mas na verdade eles queriam alavancar a campanha do Geraldo Alckmin e do Álvaro Dias. A Lava Jato tinha lado, e o lado deles era esses dois. Mas como que viram que o candidato deles não fluiu, o que aconteceu? Passaram todo esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A questão aqui, gente, não é de CPI. A questão aqui é dos juízes das cortes superiores, ou seja, STJ e STF, investigar de fato. Houve parcialidade? Já era, as condenações já estava, digamos assim,
O cara já estava condenado antes de ser julgado? Tá, vamos analisar. Cancela ou não, né? Aí eu acho que não precisa de CPI. Basta o Supremo agir, né? Fazer o seu papel e fazer uma revisão nessas condenações feito pela Lava Jato depois do que nós ficamos sabendo, né? Devido aos vazamentos do Intercept. Mas só que aí vem a questão. Você pode conversar com qualquer advogado. A maioria vai dizer, mas esse é um procedimento rotineiro da justiça brasileira. Ou seja, promotores e juiz jantam, almoçam junto, conversam sobre o condenado e por aí vai, né? Ou seja, é bastante corriqueiro esse tipo. E, por exemplo, nos Estados Unidos isso é vedado, mas aqui pelo jeito é normal. Mas eu pergunto para vocês, dessas 3 CPI, CPI da Lava Toga, CPI da Fake News, CPI da Vaza Jato, qual das 3 teria um teor mais destrutivo para o governo federal? Ou nenhuma delas vai acontecer, digamos assim, que não vai fazer estrago nenhum? Dá aí a sua opinião. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.